Êxodo capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho. Repita comigo: todo o caminho. E fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês, e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, aos quais expulsarão de diante de vocês. Meu Deus, a tua palavra é viva, ela penetra a alma, o espírito. A tua palavra ergue uma pessoa. Por misericórdia, fala conosco, Senhor. Não nos deixe tomar nossas decisões por nós mesmos. Não nos deixe, na nossa arrogância, fazer escolhas sem saber que são as tuas escolhas. Com muita humildade nós imploramos: fala conosco, Senhor. Fala conosco. Acenda uma clareira na minha alma. Acenda a chama que talvez possa ter se apagado. Traga de novo aquilo que era tão gostoso, mas talvez me perdi. A tua palavra tem esse poder. Em poucos minutos te ouvindo, eu posso ser uma pessoa diferente. Em poucos minutos te ouvindo, eu posso ser alguém irreconhecível. Esse é o poder da tua palavra. Fala conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém
Eu acredito, baseado nesse texto, que Deus pode enviar recursos em nossa vida, o tempo todo. O tempo todo Deus manda recursos, mas pelo fato simples de termos a atenção em outros lugares, a gente não percebe o que Deus está nos mandando. O lugar para onde eu estou olhando pode me fazer não perceber recursos que estão ao meu lado. Como, por exemplo, gastar muito tempo com coisas estúpidas, conversas estúpidas, pensamentos estúpidos. Já viu quando a gente pega o controle e fica ali na Netflix para escolher um filme para assistir? A gente fica mexendo no menu, vai nos lançamentos, vai no ranking, vai nos gêneros. Eu vou ver um filme de aventura, não, vou ver um filme de romance, vou ver um filme de comédia. A gente vê os trailers e depois de 4 horas fazendo isso, a gente não assiste filme nenhum. O tempo que eu fiquei mexendo no menu, eu já poderia ter assistido uns 4 filmes. Porque nós gastamos tempo com coisas estúpidas, e algumas vezes nós não somos efetivos, rápidos. Não prestamos atenção nos movimentos que o céu está fazendo, no que Deus está gerando. O que Deus está fazendo agora? O que Deus espera de mim agora? E a sensação que eu tenho ao ler esse texto forte é um Deus olhando para o seu povo e declarando uma promessa, dizendo: eu estou dando recursos a vocês, recursos suficientes para vocês enfrentarem a responsabilidade que eu darei a vocês. Recursos suficientes. E eu amo isso. Ler esse texto deixa meu coração pulsante, porque Deus sempre nos dará recursos antes da batalha. Deus nunca te colocará numa batalha sem ter te dado os recursos antes. Talvez você não viu, e aí é um problema seu. Talvez você não percebeu, não observou, mas não há nenhuma batalha que Deus te coloque, seja na vida financeira, na vida emocional, seja numa enfermidade. Não tem nenhuma batalha que Deus permita você entrar sem que antes Ele tenha te dado o recurso para você vencer essa batalha. Eu posso não ter sentido, mas aí é um problema meu. Mas em todas as batalhas eu te garanto, Deus já te deu a ferramenta, Deus já te deu o suprimento, em todas elas. Em todas elas. Tudo o que eu preciso Ele já me dá antes da batalha. Veja, durante 400 anos o povo hebreu é escravo no Egito. Você já ouviu mensagens de milhares sobre esse tema. 400 anos escravo, esperando a libertação. Eles oram, Deus os liberta, e agora Deus declara promessas na vida deles, dizendo: pronto, agora vocês estão prontos para ir para o caminho onde eu preparei a vocês. E o caminho não seria fácil, porque tudo que vale a pena nunca é fácil. Deus diz: olha, eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da escravidão, e eu preciso que vocês caminhem para chegar no lugar que eu tenho a vocês. Agora, existe uma diferença entre caminhar fisicamente e caminhar mentalmente. Existe uma diferença entre caminhar com os pés e caminhar com a cabeça. Por que uma promessa é importante? Porque eu posso estar caminhando com os pés e a minha cabeça não estar caminhando para lugar nenhum. Eu posso estar fazendo muita coisa, e Deus fala abertamente: eu tirei vocês do Egito, e eu quero que vocês se lembrem, porque aquilo que vocês vão enfrentar, eu já estou vencendo isso para vocês. Aquilo que vocês vão enfrentar, eu quero que vocês se lembrem do que eu estou dizendo. E algumas pessoas estão presas, perpetuamente presas numa fase, porque embora Deus as tenha libertado, elas ainda estão arrastando grilhões da prisão, porque as pernas andam, o corpo anda, mas a mente está parada. E é por isso que um homem que não ouve a Deus, ele para. A sua única chance de sobreviver a trajetória do lugar onde Deus tem para você é ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu repito, nenhuma batalha que está acontecendo hoje na sua vida, Deus permitiu que ela chegasse sem antes te dar o recurso necessário. Pastor, o senhor está falando bobagem. Não sou eu que estou falando, é Deus.
O senhor não sabe o que eu estou perdendo esse ano. Eu digo para você, diante da palavra de Deus, por mais cruel que seja, por mais incompreensível que seja, nenhuma batalha que você está enfrentando, você entrou nela sem recursos. E se você não viu, o problema é seu, porque eu te provo na palavra, que toda palavra, toda batalha, Deus já gerou recurso antes. Deus libertou eles do Egito. Deus lhes dá presentes. Um grande presente que Deus dá a um povo são os 10 mandamentos, porque é um povo que sai do Egito sem lei, e Deus começa a colocar parâmetros de limites. Os 10 mandamentos é um presente. Deus dá um presente lindo. Deus restabelece a oferta no culto, porque a oportunidade de você ofertar a Deus não é arrecadar dinheiro para uma denominação. A oferta é o presente que Deus te dá, para você ter uma lembrança em quem você tem que confiar. Quando você oferta, quando você dizima, você está lembrando a tua alma que é em Deus que você confia. Porque não é lógico você ofertar e acreditar que vai ter mais. Não é lógico entregar a 10ª parte do meu ganho, e na matemática contraria, mas eu sou forçado, toda vez que eu trago o meu dízimo e trago a minha oferta, eu sou forçado a lembrar em quem eu tenho que confiar todos os dias da minha vida. E Deus restabelece a oferta. Deus faz promessas, e aí Deus faz 3 promessas para esse povo. A primeira delas está lá no versículo 20. Deus diz: eu colocarei um anjo antes de vocês no caminho. Na tradição judaica, como os judeus não veem Jesus como Messias, os judeus fazem um esforço tremendo para achar que esse anjo é Moisés, mas não é Moisés, porque o texto diz que esse anjo teria o poder de perdoar pecados. Nós sabemos que esse anjo já faz uma alusão direta a Jesus Cristo. Os judeus, como não creem em Jesus, eles ficam tentando encaixar Moisés nesse texto. Mas esse anjo, Moisés nunca teria o poder de perdoar o pecado de ninguém. Esse anjo certamente é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que já estava pulsante naquele lugar. O texto é lindo porque diz que haveria um anjo à frente deles, para protegê-los ao longo de todo o caminho. Repita comigo: proteção. Eu amo a citação todo o caminho, quando lá em Êxodo diz: olha, o anjo vai estar à frente durante todo o caminho, porque Deus, ele guarda tudo, até mesmo momentos difíceis, Deus guarda. Agora, o detalhe aqui é que não existe uma proteção para o Diego, não existe uma proteção para Maria, existe uma proteção para quem está no caminho. A Bíblia diz que o anjo estaria à frente deles e os protegeria durante todo o caminho. Ou seja, aquele que sair do caminho, o anjo não vai atrás. O anjo não vai fazer proteções clandestinas, puxadinhos de proteção. A Bíblia diz que durante todo o caminho haveria um anjo à frente os protegendo. E isso é muito importante. Muito importante, porque Deus não vai mandar assistentes para quem sair do caminho. Deus não vai mandar estagiários para correr atrás dos retardatários. Deus diz que Ele colocaria um anjo na frente para proteger durante todo o caminho. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: Pastor Diego, como eu faço para vencer a minha insegurança no trabalho? Como eu faço? Eu sou uma pessoa insegura. E eu disse para ele: você só consegue vencer sua insegurança no trabalho trabalhando. Você tem que trabalhar. Como que eu faço para vencer a minha depressão? Você só consegue vencer sua depressão colocando atitudes no meio da sua depressão, porque a proteção está no caminho. É não sair do caminho para resolver meu problema, não é não sair do caminho para resolver a minha angústia. Eu estou pedindo um tempo, eu estou saindo do caminho para ver se eu ajeito minha vida para voltar. Não, o anjo guardará você durante todo o caminho. Então, como é que eu venço a insegurança no trabalho? Trabalhando no caminho do Senhor. Como é que eu venço minha crise familiar? Enfrentando minha família, estando com a minha família, mas no caminho do Senhor. Porque a proteção não está para todos os lugares, a proteção está no caminho. A promessa está no caminho. E se eu e você abandonamos o caminho por conta de imaturidade, por conta de nossos próprios caprichos, nós vamos parar de orar, nós vamos parar de clamar a Deus,
Ah, pastor, mas eu saí do caminho, mas eu oro, eu me consagro. Não, o anjo não manda assistentes. A unção está para quem está no caminho. A promessa persiste. Vocês querem chegar no lugar que eu tenho para vocês? A primeira palavra que eu digo é: eu colocarei um anjo à sua frente. No caminho. Só existe assistência, só existe proteção de Deus para quem ama e luta com tudo que tem para estar no caminho. Eu vou repetir: só existe assistência de Deus e proteção de Deus para quem luta com tudo que tem para estar no caminho. A sua luta não é contra o diabo, a sua luta é para estar no caminho. A sua luta não é contra a doença, a sua luta é para estar no caminho. Contra o que você está lutando? Eu estou lutando contra o que está tentando me tirar do caminho. Porque se eu estou no caminho, haverá um anjo à minha frente para proteger a minha vida. Qual é a sua maior luta? Minha luta não é contra o cigarro, minha luta não é contra o álcool, minha luta não é contra a mentira, minha luta é para estar no caminho. Eu preciso estar num caminho. Aprenda algo: as suas habilidades, por mais que sejam nobres, você nunca terá habilidades naturais à altura do caminho que Deus estabeleceu para você. É por isso que você tem que, em nome de Jesus, parar de olhar para você e lutar para estar no caminho. É interessante perceber que Deus chama Moisés com 80 anos. Meu Deus do céu, se ele chamasse Moisés com 40 anos, com 40 anos Moisés já estava no deserto. Com 40 anos o corpo tem um tamanho, com 40 anos os nervos têm uma força, com 40 anos já existe uma vitalidade física. Mas Deus fez questão de chamar Moisés com 80 anos, o corpo mais debilitado, o corpo mais cansado, o corpo mais doído. Por quê? Porque com 40 anos talvez Moisés pudesse bater no peito e dito: graças às minhas habilidades eu tirei o povo de lá. Mas com 80 anos não tinha como um senhor de 80 anos bater no peito e falar: foi graças a mim, eu consegui fazer o que fiz, porque eu estava no caminho e foi Ele que fez. O caminho sempre será maior que você. O que Deus tem para você sempre será maior que você. Você pode ser um cara super inteligente, você pode ser uma pessoa super bem articulada, você pode ter diplomas da parede, mas o caminho que Deus tem para você, suas habilidades não são nada. E a sua única preocupação é: eu estou no caminho, porque se eu estou no caminho, o anjo está lá. E se o anjo está lá, ninguém vai parar o que Deus começou a fazer na sua vida. Porque no caminho, o nosso sistema de segurança pode falhar, mas o sistema de Deus não falha. Eu me lembro um dia, 4 horas da manhã, estava em casa, estava faltando água, lembra daquela crise hídrica aqui em São Paulo? E aí me lembro, 4 horas da manhã, mexendo na porta do meu quarto, 4 horas da manhã você quer o quê? Quer dormir. E aí a Carla: ai meu Deus, tem alguém mexendo na porta do quarto. Tem alguém mexendo na porta do quarto. Isso aí é a água que está voltando, a gente quer encontrar uma desculpa para voltar a dormir. Mulher, fica quieto, isso aí é os canos, a água está voltando. E estava lá mexendo na porta do quarto. E daqui a pouco, ah, Diego, aí eu levanto, aí eu mesmo, né, dei aquela frio na espinha. Aí eu, não pode ser água, a não ser que venha alguma coisa com a água. Aí eu levanto, toda a minha coragem, vou levantando, acendendo as luzes, vou subindo, né? Eu gosto de pegar umas espadas, né? Não tem corte, já peguei uma espada. Quando eu abro a porta, né, aquela coragem: ei mulher, tem nada não. Quando eu olho, chinela havaiana no chão, uma corda, bituca de cigarro, boné. Fui acendendo as luzes e saíram correndo. Depois a gente foi ver as filmagens de segurança. Eles ficaram 40 minutos andando dentro da nossa casa por volta. E eles iam entrar no nosso quarto, porque o meu sistema de segurança falhou. Mas quando a gente está no caminho, o sistema de segurança do céu nunca vai falhar. Eu quero liberar essa palavra: o teu sistema de segurança vai falhar sempre. Você, por mais que tente se proteger, por mais que você tente ser uma pessoa precavida, uma pessoa que fala: olha, eu sou muito cuidadoso, o seu sistema de segurança jamais vai conseguir proteger você. Mas se você estiver no caminho, levanta a mão para cá, eu declaro que o anjo estará à sua frente. E fique muito tranquilo, porque quando o teu sistema de segurança falhar, o sistema de segurança do céu não vai falhar. Algumas vezes o diabo vai te fazer levantar 4 horas da manhã, tentando arrancar a sua paz. Mas fique tranquilo, porque se você estiver no caminho, o sistema do céu nunca vai falhar. Nunca.
Eu aprendi que muitas fases que nós chamamos de decepção, um dia nós vamos chamar de proteção de Deus. Muitos momentos que nós chamamos de decepção, um dia nós vamos olhar para trás e vai dizer: aquilo não foi decepção, aquilo foi Deus me protegendo, aquilo foi Deus cuidando da minha alma, aquilo foi Deus curando minha alma, aquilo foi Deus aquilo foi o amor de Deus, aquilo não foi decepção. Eu gritei, eu chorei, eu perguntei por quê, eu não aceitei, mas hoje eu entendo que aquilo, por mais que seja louco naquele momento, hoje eu vejo como proteção de Deus. Deus nos protegeu. Deus fez 3 promessas. A primeira é: eu vou protegê-los. A segunda, Deus diz: eu vou dar a vocês uma posição. Deus diz: olha, eu vou levar vocês à terra prometida. Haverá um anjo guardando vocês até chegar no lugar que eu tenho para vocês. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus é especialista, é levar você no lugar que Ele quer que você chegue. Se tem algo que Deus é especialista, é conduzir você para o lugar que Ele quer que você chegue. E a prioridade de Deus, quando você está no caminho, debaixo da proteção, é entregar você a promessa do que Ele tem para você. Eu não sei o que disseram para você, mas eu venho como um porta-voz da boca de Deus aqui. Deus tem uma posição para você. Deus tenha maturidade para ouvir menos o homem. Deus tem uma posição para você, mas ninguém me vê. Deus tem uma posição para você. Esteja no caminho. Deus tem promessas para você. Elas não são automáticas, elas não são no seu tempo, elas não são, mas promessa é opcional. Veja, quando eu vou para Santos, eu posso escolher descer pela Imigrantes ou pela Anchieta. Todo o caminho é opcional. Promessa também é opcional. Deus te faz uma promessa, Deus te dá um cheque, mas se você não for na boca do caixa para sacar o cheque nunca vai ser compensado. Concorda comigo ou não? Deus prometeu. E onde você está? O que você está fazendo? Deus me prometeu. Você está fazendo o quê? Tirando férias? Não adianta Deus te dar um cheque e você não ir no banco compensar o cheque. Promessa só cumpre quando você está no caminho e indo em direção ao encontro da promessa. Não adianta você ouvir da boca de Deus que Deus vai restaurar a sua família, se você não está caminhando em direção a uma restauração de família. Não adianta você ouvir da boca de Deus que Deus te dará um bom encontro, que você vai encontrar um homem decente, uma mulher decente, se o seu caminho não permite que essa promessa se cumpra. Não adianta você querer, em nome de Jesus, ter uma vida profissional próspera, se o caminho diário não é em direção à vida profissional próspera. A promessa não é um cheque que o banqueiro vem na tua casa entregar em liquidez o dinheiro. Você tem que ir até o banco e compensar o cheque. Você precisa ouvir de Deus e dizer: Pai, eu estou no caminho. Levanta sua mão para cá. Não é o que fizeram com você, mas é o que você tem deixado que fazem com você. Caminho é opcional. Deus diz: eu vou colocar vocês onde eu quero que vocês estejam. O caminho é opcional e a posição também é opcional. Deus promete: eu vou protegê-los, vou colocar um anjo. Deus promete: eu vou dar a vocês uma posição. Só que aí vem o terceiro e talvez seja o mais difícil: eu vou preparar vocês. Quando você pega um bolo bem feito e tenta comer os ingredientes do bolo isolados, você come? Todo bolo tem ovo, tem manteiga, tem fermento, ok? Tenta pegar um ovo lá e tenta pegar farinha. Que delícia. Por quê? Porque sem o preparo não se tem propósito. E até aqui é gostoso a gente falar: oxe, Deus vai me proteger, Deus vai me dar uma posição. Mas e o preparo? A Bíblia diz que enquanto vocês ouvirem a voz do anjo, se vocês estiverem ouvindo e obedecendo o anjo, vocês vão vencer, vocês vão prosperar. Ninguém vai ficar à frente de vocês. Mas se vocês se rebelarem contra o anjo, nada disso será cumprido. Existe uma metáfora do sapo cozido. Já viu essa metáfora? Se você esquentar uma água e colocar água fervente e jogar um sapo dentro, uma rã, você jamais vai conseguir cozinhar esse sapo. Por quê? Porque em contato com a água fervente, ele tem impulso, ele pula.
Agora, se você colocar um sapo dentro de um caldeirão de água fria, acender o fogo, ele é um anfíbio, ele tem a capacidade de se ajustar à temperatura. A água vai esquentando e aquilo não agride ele, porque o corpo dele vai ajustando. Inclusive, enquanto ele está morrendo com a água fervente, ele não pula, porque ele está se ajustando. É exatamente isso que o diabo faz com a gente. O diabo não nos joga num caldeirão de água quente. Ele nos insere numa temperatura agradável, e ele vai esquentando a temperatura do caldeirão, e eu vou me adaptando ao calor. E quando eu percebo que morri, não doeu, não machucou, eu simplesmente, naturalmente morri, acabei. A água fica perto do ponto de fervura, e o sapo está preparado para o ponto de fervura, porém ele morre. Agora, não adianta eu saber que Deus tem proteção para mim, que Deus tem posição para mim, se eu não preparo. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer: nos inserir em caminhos que roubam a nossa promessa. Porque se nós caíssemos em água fervente, logo nós pularíamos fora. Se nós caíssemos em água fervente, logo nós cairíamos fora. Mas como ele nos coloca em processos, nós vamos cozinhando até a morte. E é por isso que o aviso de Deus para os hebreus é: o meu anjo, ele vai à frente de vocês. Mas se vocês não prestarem atenção, se vocês não derem ouvido ao que ele está dizendo, se vocês não pararem para escutar, isso é muito importante. Porque algumas pessoas, elas têm dificuldade de ouvir a Deus. Deus diz tudo isso. Deus fala: olha, eu vou destruir os hebeus, os jebuseus, eu vou destruir os inimigos. Mas logo depois, eles vão espiar Canaã. Moisés manda os espias, não manda? E o que os espias dizem? Os espias dizem que a terra é ruim, que a terra não dá para ser conquistada porque tem gigantes. Meu Deus do céu! Deus acabou de dizer que Ele vai estar à frente, que Ele vai protegê-los. Deus não disse que iria eliminar os inimigos naquele momento. Deus disse: vocês vão ver os inimigos, vocês vão ver os ataques, vocês vão ouvir a zombaria, mas fiquem tranquilos. Olha, antes de toda a batalha, eu já vou dar a vocês, eu já estou dando um descanso. Lembrem de mim. Porque que me adianta ter um Deus em que eu não confio? Que me adianta ter um Deus se eu luto minhas lutas? Ele está dizendo: vocês vão ver cara feia, vocês vão ver espada, vocês vão ver lança, vocês vão ver gente vindo em direção de vocês. Mas acreditem, eu coloquei um anjo na frente de vocês, eu coloquei. Mas o que acontece? Eles vão ver a terra, e quando eles veem tudo o que Deus já disse que eles viriam, eles falam: nós não podemos entrar aí, porque tem gigantes, a terra tem inimigos, é uma terra difícil de ser conquistada. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade em ouvir a voz de Deus, e é por isso que Deus nos prepara. É por isso. Eles estavam no caminho, cheio de medo, e eu quero que você levante sua mão para cá. Se você puder guardar algo dessa palavra, guarde isso. Você não pode ter medo daquilo que Deus já derrotou. Você não pode ter medo daquilo que Deus já disse que você venceu. Você não pode, você vai ter que ter muita força, você vai ter que ter muita fé, você vai ter que orar muito, você vai ter que se consagrar, porque você não pode ter medo daquilo que Deus já derrotou. O diabo já está derrotado, a vida já foi comprada na cruz do Calvário. Você não é uma porcaria, você não é um lixo, você não é um erro da natureza, você não é fruto de um preservativo que não funcionou. Você nasceu no coração de Deus. Abra bem seus ouvidos, porque o diabo vai começar a martelar a tua cabeça para você não guardar isso. Você não pode ter medo daquilo que Deus já disse que você venceu. Ele falou: se você estiver no caminho, eu vencerei os hebreus, os jebuseus, os heteus. Ninguém, os teus inimigos serão meus inimigos. Quem te atacar, eu vou te atacar antes. Você não pode ter medo daquilo que Deus já derrotou. Você não pode. Mas eles não conseguem acreditar. Não conseguem. Por quê? Porque a gente não aprende a agradecer por todo momento da nossa vida. Quando você vê os inimigos, agradeça a Deus. Quando você vê algo que te contraria, agradeça a Deus. Quando você tiver uma perda, agradeça a Deus. Porque por mais que ria, por mais que se levante, Deus já disse que você derrotou isso. Olha, irmãos, se nós tivéssemos uma revelação clara de tudo que Deus já nos livrou, se a gente tivesse uma revelação clara de tudo que Deus já cuidou de nós, do amor dele, do cuidado dele, dos abraços dele, se nós tivéssemos, nós nem precisaríamos de tempo
para ficar aqui cantando. Se nós lembrássemos de tudo que Deus já fez por nós, a gente não precisaria nem cantar na igreja, não precisava nem ter atividade de integração, ninguém precisaria nem me visitar, eu não precisaria nem receber um afago. Se eu lembrasse de tudo que Deus já fez por mim, com música, sem música, me ligando, não me ligando, olhando na minha cara, não olhando na minha cara, se eu lembrasse de tudo que eu já ganhei desse Deus, eu abriria a minha boca chorando todos os dias da minha vida e diria: Senhor Jesus, Tu és tudo para mim. Meu Deus do céu, se nós lembrássemos de toda a proteção que Ele já nos deu, se nós lembrássemos de toda a paciência que Ele teve conosco, se nós lembrássemos das nossas cabeçadas, se nós lembrássemos de todo o abraço, nós nem precisaríamos de nada, nós só chegaríamos numa rua e sentiríamos a presença dEle. Meu irmão, o teu Deus até hoje te protegeu, e Ele tem uma posição para você, mas eu preciso me preparar para possuir a terra. Eu irei adiante de vocês, mas irei adiante, mas são vocês que vão possuir. Eu acho lindo porque Deus diz: eu serei inimigo dos seus inimigos, eu atacarei os que atacam vocês. Agora, na terra prometida, há gigantes que podem nos matar. Eu acho lindo porque Deus poderia exterminar a terra, os gigantes da terra prometida. Por que Deus permitiria algo que pode me matar viver no lugar que Ele manda eu ir em direção? Por que Deus me coloca em direção a um lugar que tem coisas lá que podem me matar, que podem me fazer voltar a ser escravo? Não seria razoável que Deus matasse os inimigos antes de eu chegar lá, e que eu simplesmente chegasse, montasse minhas redes, descansasse? Se você está perguntando a razão de Deus ter te protegido até agora, mas Ele não ter tirado os inimigos do lugar para onde você está indo, eu quero que você entenda que o compromisso de Deus com você é transformar você. A única coisa que eu quero que você entenda é que até mesmo as coisas que Deus não destruiu, que podem te matar, Deus usará para o seu bem. Olha que interessante, o texto diz que Deus destruiria os inimigos aos poucos, ok? Lembra disso que nós lemos? Eu vou destruir os inimigos de vocês aos... E por que Deus disse que destruiria aos poucos? Porque haviam animais selvagens, e se Deus destruísse os inimigos aos poucos, e eles eram poucos, os hebreus eram poucos, os animais selvagens podiam atacá-los. Quem mata um leão com mais facilidade? Um gigante ou o hebreu que é baixinho? Quem mata um urso com mais facilidade? Deus está permitindo que os inimigos gigantes morem em Canaã, porque os inimigos estão sendo usados por Deus para tornar Canaã um lugar mais seguro para os hebreus estarem. Tem muitos inimigos que Deus não está destruindo, tem muitas situações que Deus não está apagando, porque elas estão trabalhando para o seu bem. Porque não fique achando que o diabo faz o que quer. Se Deus quiser usar o diabo para te abençoar, Deus usa. Se Deus quiser usar demônios para te abençoar, Deus usa. Se Deus quiser usar inimigos para abençoar você, Ele usa. Deus não destruiu os gigantes, porque os gigantes estavam protegendo e controlando o número de animais selvagens do lugar onde eles iam morar. E até que eles tivessem número suficiente para enfrentar os animais selvagens, os gigantes estariam lá, destruindo os animais selvagens, matando os leões, matando os ursos, matando os tigres, porque até os inimigos Deus usa para proteger você, porque Ele não muda aquilo que disse que faria. Deus não vai te dar só paz, Ele vai te dar alegria, paz, prosperidade. Olha, eu de verdade, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está falando comigo, falando com você. Deus vai manter alguns inimigos em sua propriedade, Deus vai manter alguns inimigos na sua prosperidade, mas não se preocupem, até os seus inimigos estão trabalhando para você. Deus vai permitir algumas fraquezas, algumas coisas que tirem você do eixo. Deus vai permitir alguns espinhos na carne, mas nós não vamos parar de crer que Ele está trabalhando para nós
essa fraqueza em sua vida vai te conduzir à força que você precisa. Os Enaquins que ainda moram no lugar que Deus prometeu para você, eles estão lá por uma razão, e eu quero vir aqui como uma bomba no meio da sua realidade. Deus vai usar tudo para o seu bem. Você recebe essa palavra? Deus vai usar tudo para o seu bem. Pastor, não é possível. Vai usar tudo para o seu bem. Deus tem o diabo nas mãos, Deus tem os gigantes nas mãos, Deus tem os Enaquins nas mãos. Apenas lembre, quem tem te protegido até aqui, quem te prometeu algo lindo e quem está te preparando. Você está deprimido por conta do quê? Por conta dos gigantes? Você está deprimido porque o lugar que Deus prometeu você ia estar ocupado por alguém? Você está deprimido porque a família que você queria ter não se parece em nada. Inclusive cada culto que você vem, a família se torna mais diferente. Deus manda dizer: eu não uso só o meu anjo para guardar você, eu uso os teus inimigos, e se for preciso eu uso até o diabo para levar você para o lugar que eu tenho para você. Mas assim, inimigos do meu território, pastor, como assim? É o que Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. Por amor de Cristo, por acreditar naquele que me prometeu, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. O que ele está fazendo? Ele está morrendo, vai cortar os pulsos, vai entrar em depressão. Eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, a ciência diz, não sou eu, em Canaã até hoje são achados fósseis de animais selvagens de uma envergadura nunca antes vista. Até hoje acham fósseis de animais gigantescos em Canaã. E Deus não mata os gigantes, porque Deus está usando os gigantes para controlar a população de animais selvagens, até que o povo hebreu seja tão numeroso, capaz de enfrentar sozinho os animais selvagens que moram lá. Você pode não estar entendendo por que algumas coisas não acabaram ainda. Você pode não estar entendendo por que algumas batalhas ainda não cessaram. Mas até mesmo os adversários Deus está usando para preparar o lugar da promessa que Ele tem para você. Portanto, não saia do caminho. Não saia do caminho. Está sofrendo? Não saia do caminho, porque a proteção não está empuxadinho. Não saia do caminho para fazer suas coisas, você não consegue. Não saia do caminho para dar teu pulo, não, você não consegue. Não saia do caminho para ter tuas ideias brilhantes, você vai quebrar a cara. Não saia do caminho, porque a proteção não é por CPF, a proteção é no caminho. A proteção não está no CPF. Deus não tem compromisso com o teu CPF. Deus tem compromisso com o propósito que Ele estabeleceu para você. Você quer a proteção de Deus? Esteja no propósito. Lute para estar no propósito. Pastor, eu não quero saber o que aconteceu ontem. O ontem já foi. Para cada dia amassa o seu próprio mal. Não venha falar para Deus o seu ontem. Fala para agora. Lute para estar no caminho agora. Se você estiver no caminho, os teus inimigos serão inimigos de Deus. Se você estiver no caminho, quem te atacar, Deus vai atacar. Se você estiver no caminho, haverá proteção. A Bíblia diz que não faltará água e nem comida. Se você estiver no caminho, você vai chegar onde Deus tem que você chegue, porque Ele é especialista em pôr você no caminho. Eu já vi gente falando: pastor, minha vida foi um reboliço, e de repente, meu Deus é especialista em de repente uma coisa encaixou com a outra e eu venci. Deus é especialista, até mesmo quando você é demitido sem entender o porquê, porque algumas vezes você está tão agarrado ali, está tão agarrado, dobra o joelho e diz: Senhor, me prospera, e não larga o osso, não larga a empresa. É a única forma que Deus tem para levar você para o lugar que Ele tem, é saculejando você naquela empresa, colocando todo mundo contra você, porque enquanto
que você é amiguinho de todo mundo, você está na zona de conforto. Então Deus está criando um reboliço. É gente te odiando, é gente se levantando contra você. Mas até os caluniadores, aqueles que te difamam, estão te empurrando para o lugar que Ele tem para você. Tudo, Deus pode usar o diabo, Deus pode usar o adversário, Deus pode usar a doença. Deus usa quem quer, como quer. Deus usa o jumento, Deus usa a morte, Deus usa tudo. Mas Ele não tem compromisso com retardatários. Se você está aqui hoje dizendo: eu estou pensando se estou voltando ou não, se proteja sozinho, se posicione sozinho, se prepare sozinho, porque proteção, posição e preparo está no caminho, e maturidade está no caminho. Eu vou dizer para você, é difícil estar no caminho, porque nós somos homens, nós temos opinião, a gente acha, e é muito difícil ter humildade para jogar minha opinião no lixo e ouvir a voz de Deus. Tem que ter muita coragem. Talvez o teu sistema de segurança te proteja por um tempo, mas o teu sistema de segurança não consegue ser eficaz o tempo todo. Assim como um camarada entrou 4 horas da manhã na minha casa. O teu sistema de segurança, você não sabe o caminho que Deus tem para você. Pastor, mas eu ouvi revelação. Promessa só se cumpre se você vai na boca do caixa sacar o cheque. Você pode ter ouvido uma revelação linda, que você vai pregar nos países, que você vai ser milionário. Você pode, e eu creio que Deus pode ter dito mesmo isso para você. Mas você tem que estar no caminho para chegar no lugar da revelação. Não dá para tirar férias, não dá para descansar, não dá para sair para tomar um café. O anjo estará no caminho. É difícil, tem que engolir muita coisa, tem que renunciar muita coisa, tem que crer numa voz diante de gritos: eu vou te destruir, vou acabar com a sua vida. Você olha para o lugar que Deus tem para você e está ocupado. Deus te promete prosperidade e de repente o camarada que entrou na empresa ontem é promovido. Deus te promete cura. Você vai na maior expectativa abrir o resultado do exame e o médico diz: sinto muito, mas o tratamento não está fazendo efeito. Você vem para a igreja, orou pelo teu relacionamento, chega em casa achando que Deus tocou no coração da tua mulher ou do teu marido, e é mais grosseria, é mais ignorância. Você dobra o joelho pelo teu filho, ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora, e o Espírito Santo fala: eu vou resgatá-lo. E aí você chega em casa, põe a mão na fronha, põe a mão no guarda-roupa, põe a mão nas roupas, cria aquela expectativa, e no outro dia teu filho some de casa, não dá sinal de vida. Isso não quer dizer que Deus mentiu para você. Ele nunca disse que Ele exterminaria aqueles que estão à sua frente. Ele disse que quando viessem te atacar, Ele protegeria você. Aprenda a conviver com aquilo que pode parecer que vai te matar, mas coloque na mente: há um anjo à minha frente. Vão atirar e o tiro não vai pegar. Deus está usando tudo para o seu bem. Repita comigo: eu não tenho medo mais do que Deus já derrotou. Se eu disser para você que Deus já derrotou o diabo, você fica feliz? Se eu disser para você que Ele já derrotou a morte, você fica feliz? Se eu disser para você que Ele já derrotou toda a miséria da sua vida, você fica feliz? Se eu disser para você que Ele já tem resposta para todas as tuas perguntas, você fica feliz? Se eu disser para você que Ele tem um espírito inabalável e até mesmo Ele vai usar aqueles que te odeiam para cooperar para o teu bem, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso ou não? E o que você vai fazer? Estou no caminho. Você vai ouvir de gente: eu no seu lugar já tinha parado, mas eu não sou você. Eu
não sou todo mundo, eu estou no caminho. Eu não sou besta, eu estou no caminho. É no caminho que eu sou protegido. Porque você vai para a igreja, rapaz, você está emocionalmente, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Isso é maturidade, eu estou no caminho. Mas fazem cara feia para mim, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Mas você poderia, eu estou no caminho. Mas eu perdi meus bens materiais, eu estou no caminho. Estou no caminho. Eu tinha meu carro roubado, não tinha seguro. E o que você está fazendo na igreja hoje? Faz uma confusão lá. Não, eu estou no caminho. Eu não vou me perder, eu estou no caminho. Eu estou no caminho, eu estou no caminho. Terminei o namoro ontem. O que aconteceu? Eu terminei o namoro, estou na bad. Estou terrível aqui. Mas o que você está fazendo na igreja hoje? Se eu vi você chorando, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Sofri um golpe financeiro, clonaram meu cartão de crédito, levaram tudo. Mas e aí, foi na delegacia fazer BO, eu vou depois do culto. Por quê? Porque eu estou no caminho. Eu estou no caminho, eu estou aqui no caminho, eu estou aqui no caminho. Porque ainda que me roubaram, a proteção está no caminho. O anjo está no caminho, o poder está no caminho. Está no caminho, está no caminho. Eu estou sangrando, mas eu estou no caminho. Eu estou arruinado, mas eu estou no caminho. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou no caminho. Pessoas estão me deixando, mas eu estou no caminho. Pessoas estão me defamando, mas eu estou no caminho. Eu estou triste, mas eu estou no caminho. Porque é no caminho que há a proteção. É no caminho que a promessa se cumpre. E é no caminho que Deus se prepara. Feche os seus olhos. Você não pode ter medo do que Deus já derrotou. Você não pode ter medo. Para de ouvir as pessoas e ouve teu Deus. Para de ouvir os homens e ouve teu Deus. Abre os teus ouvidos. Você vai ver coisa que vai contrariar o que Deus disse. Você tem que ficar com o que Deus disse. Esses gigantes estão aí porque eles estão controlando os animais selvagens. Tudo isso ainda não acabou, porque há um propósito maior. Talvez você não entenda, mas você tem que acreditar que no caminho há proteção, no caminho há cuidado, no caminho há preparo. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que a voz de Deus é maior. Você tem que acreditar que a voz de Deus é mais profunda. Você tem que acreditar que ainda que não faça sentido algum, Deus é o caminho. Deus é o caminho. E aonde eu estou? Estou no caminho. E 2021 será um ano ainda difícil para a humanidade. 2021 ainda será um ano de ajustes. 2021 será um ano onde muitas áreas da nossa vida haverão gigantes morando nela. 2021 ainda será um ano de muitas adequações. Ninguém tem respostas, mas eu não posso esquecer que se eu passar 2021 inteiro no caminho, haverá proteção, haverá promessa, haverá preparo. E eu tenho que lutar não contra o coronavírus, eu não tenho que lutar não contra as discordâncias, eu tenho que lutar para ficar no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Ei fulano, cadê você? Eu estou no caminho. Você quer falar comigo? Vem para o caminho. Você quer me encontrar? Vai para o caminho. Você quer andar perto de mim? No caminho. É no caminho que eu choro, é no caminho que eu me entristeço. Eu não saio do caminho para chorar, eu choro no caminho. Eu não saio do caminho para reclamar. Se tiver que reclamar, eu reclamo no caminho. Eu não saio do caminho para falar nada. Se tiver que falar, eu falo no caminho. Eu até desanimo no caminho. Se eu tiver que cair, eu caio no caminho. Se eu tiver que fazer uma bobagem, eu quero fazer no caminho. Porque no caminho tem cuidado, no caminho tem proteção. E quando o meu sistema de segurança falhar, quando eu perceber que não vai dar certo, que já era, eu estou arruinado, o anjo se levantará. Volta para o caminho. Fala para Deus essa manhã: eu estou voltando para o caminho. Senhor, do jeito que eu estou no caminho. Assume o compromisso com Deus esse ano de não sair do caminho. Fala para Deus: Senhor, eu estou assumindo meu compromisso. Eu não sei o que está para vir, eu não sei o que eu vou enfrentar. Não seja tolo. Prepara a tua fé para o pior. Prepara a tua fé para o pior. Vai ter coisa pior, vai vir coisa que vai mexer com você. Mas Deus está dizendo: eu estou colocando um anjo na frente da sua vida. Eu estou colocando um anjo para te proteger. Os teus inimigos serão meus inimigos. Aqueles que te atacarem, eu atacarei. Não faltará comida, não faltará bebida. Mas a proteção não é para o teu CPF. A proteção é para o caminho. Haja o que acontecer, haja o que houver, não saia do caminho. Diga para Deus, diga para Deus: você não vai sair do caminho. Diga: eu não vou sair, eu não entendi nada que aconteceu, mas eu não vou sair do caminho.